Fala, nação rubro-negra, eu sou Miriane Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E nós vamos falar nesse vídeo sobre a treta envolvendo Pedro e Rogério Ceni, sobre a saída de 3 zagueiros. O Flamengo pode ficar apenas com 2 zagueiros disponíveis e muito mais. E agora vamos a um recadinho do nosso patrocinador, a OneFootball. A OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, você assiste ao campeonato francês e alemão, além de acompanhar os scouts dos jogos em tempo real. E tudo isso de graça. O OneFootball tem para iOS e Android. O link está na descrição desse vídeo. Baixe agora. E a confusão envolvendo o Rogério Ceni e o Pedro tem rendido, hein, gente? Naquele último jogo, o Pedro foi substituído e não gostou. Saiu muito bravo, falando muito palavrão, chutando tudo que ele via pela frente. E o Rogério Ceni não gostou e foi expor isso na coletiva. Ele foi perguntado sobre o que ele achava desse comportamento do Pedro, né? E ele disse que não achava legal, que o Pedro era um bom menino, mas que não estava legal o que ele fez, que era uma falta de respeito com os companheiros, com o companheiro que ia entrar. Então ele não gostou. Eu achei também errado tanto o lado do Pedro quanto do Rogério Ceni. Por quê? Eu acho que roupa suja se lava em casa. Se o Rogério não gostou, acho que ele deveria ter falado com o Pedro, assim, longe das câmeras. Ali na hora que ele foi perguntado, ele deveria ter colocado uns panos quentes ali e falado, não, a gente vai conversar no vestiário e tudo mais. Eu acho que ele não deveria ter exposto o Pedro também daquela forma. Mas ele expôs e isso não pegou bem, né? O Pedro ficou bem chateado e o Marcos Braz teve que intervir quanto a isso e teve que chamar os dois para conversa. E o Marcos Braz acabou postando no Instagram, ele até escreveu lá, tudo resolvido, vida que segue. E tomara que tenha sido tudo resolvido, que não fique nenhum mal entendido entre Pedro e Rogério Ceni, para que o Rogério Ceni não perca o vestiário, para que não gere um clima ruim entre os dois. Então tomara que tenha sido tudo mesmo resolvido e que da próxima vez os jogadores também pensem na hora de ser substituído, que tem outro companheiro que talvez está melhor do que ele, que não saia chutando o copo, falando palavrão, para dar mais munição para a imprensa plantar a crise no Flamengo, né, gente? Eu também acho que o Rogério Ceni não deve expor os jogadores, na minha opinião. Não sei vocês, o que vocês acham? Vocês acharam certo o que o Ceni fez? Ele foi perguntado, ele respondeu, o Pedro saiu chutando. Mas eu acho que como um comandante de um elenco tão grande igual ele tem nas mãos, ele não poderia expor o jogador, falar da forma que ele falou. E o Landim também disse que ele não vai liberar o Pedro. Não adianta que fazer pressão, ele não vai liberar o Pedro. Então a palavra do presidente é, o Pedro não vai ser liberado para a seleção. Se a intenção do Pedro era demonstrar que ele estava insatisfeito, essa não colou. Ele não vai ser liberado para a seleção. E para mim ele está mais do que certo, o Landim não tem que liberar mesmo. O Pedro tem que cumprir o contrato dele com o Flamengo. Se não é obrigatório, ele não tem que ir. O Flamengo está precisando dele. O Flamengo paga o salário dele em dia. Então, Pedro, o seu lugar é no Flamengo. E o Besiktas vai voltar com força total para levar o Léo Pereira. Até o presidente do time turco já confirmou a informação que gosta muito do Léo Pereira, que acha ele um excelente atleta. Então, gente, o Léo Pereira deve estar indo embora mesmo. E o que vocês acham disso? E o pior disso tudo, além do Léo Pereira, o Tuller também já foi emprestado para o Montpellier com contrato até 30 de junho de 2022. Então já ficou sem o Tuller. E agora tem outro problema. O Rodrigo Caio pode ser convocado para a Copa América. É isso mesmo. E o zagueiro Felipe, ele pode ser cortado, porque ele teve uma lesão no joelho. Eles estão fazendo tudo para ele se recuperar. Não acho a lesão seja muito grave, mas a comissão técnica da CBF quer esperar que ele faça os exames todos. Eles esperam um exame de imagem para poder saber se ele vai ser cortado ou não. Sim, ainda pode ser substituído. Então, a gente acha que talvez eles devam chamar o Rodrigo Caio. Por quê? Talvez por uma pirraça até com o Flamengo, né? A CBF pode fazer de pirraça e chamar o Rodrigo Caio. A CBF tem até terça-feira, no dia 29, às 18 horas, caso o Felipe seja cortado, eles ainda podem inscrever um outro jogador para substituí-lo. E vocês acham que se for cortado, se eles não vêm logo no Rodrigo Caio? Pois eu tenho certeza que se o Felipe for cortado, com certeza eles vão convocar o Rodrigo Caio. E aí nós vamos ficar sem.
Eu não sei ainda se for confirmado, né, a venda do Léo Pereira, pode estar indo embora. Léo Pereira, Tuller, Rodrigo Caio na seleção. E aí nós vamos ficar com o Ilharão, que é o zagueiro, né? Porque o Ceni já disse que Rodrigo Caio é zagueiro. Então nós vamos ficar com o Ilharão, com o Gustavo Henrique e o Noga. O Noga também, mas o Noga não é nem relacionado para as partidas oficiais do Flamengo. Então a gente nem pode dizer. E o Bruno Viana também. Bruno Viana, todo mundo já sabe que não dá, não tem como. Eu não sei por que não leva o Noga e deixa ele pra lá, o Bruno Viana. Eu preferia que fosse o Noga do que Bruno Viana. Mas então, caso tudo isso se confirme, nós vamos ficar com o Ilharão e Gustavo Henrique, Bruno Viana e o Noga. E Bruno Viana não joga nada. Então, na prática, nós teríamos 2 zagueiros, Gustavo Henrique e o Ilharão. E o que vocês acham disso tudo, gente? A gente que vive pedindo que o Flamengo contrate zagueiro, justamente por isso, porque tem muita coisa para acontecer. E ficar com o Ilharão é bom, muito bom, com certeza. E o Gustavo Henrique também estava evoluindo, mas o Rogério Ceni tirou ele, não deu continuidade para ele junto com o Arão, porque pro Rogério Ceni o Ilharão é o zagueiro. Então agora nós vamos ficar com o Ilharão, Gustavo Henrique, Bruno Viana e o Noga, se ele for relacionado. O que vocês me dizem sobre isso, gente? Eu tenho certeza que a dona CBF, caso o Felipe seja cortado, ela vai convocar o Rodrigo Caio. E aí o Flamengo tem que liberar, porque aí é obrigado, porque é uma competição oficial, então não tem como o Flamengo dizer não para a CBF. Me conta aí o que vocês acharam disso. O Léo Pereira, assim, apesar da gente não contar com ele, né, tá lá um zagueiro e tal, e de repente vai todo mundo embora. Fica sem Léo Pereira, sem o Tuller, sem o Rodrigo Caio. E aí a gente vai ter que se virar nos 30 com 2 zagueiros bons. Mais ou menos o Gustavo Henrique, né? Mas ele tá evoluindo. Eu ainda prefiro ele do que o Léo Pereira. Mas eu acho que tá passando da hora do Flamengo fazer uma contratação na zaga. Me diz aí o que vocês acham. Conta aí pra mim nos comentários que eu vou ler todo mundo, deixar um coraçãozinho. E saiu os relacionados para o jogo de Flamengo e Juventude, que acontece nesse domingo às 11 da manhã. Aí nós vamos sentir falta do Rodrigo Caio, que não foi relacionado. E aí nós vamos sentir falta do Rodrigo Caio, que não foi relacionado devido a uma precaução do Departamento de Fisiologia. Vamos aos relacionados. Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, René, Rodinei, Rian Luca, Thiago Maia, Vitinho, o Ayrton e o William Arão. Então é isso, gente. Conta aí nos comentários o que vocês pensam sobre essa confusão envolvendo Pedro e Rogério Ceni e também sobre essa saída dos zagueiros. O que vocês acham? Se já não tá passando da hora do Flamengo trazer mais um zagueiro? Deixa aí tudo nos comentários que eu vou ler, deixar um coraçãozinho. Fiquem com Deus e até amanhã. Beleza, Bruno, boa, Pedro. Aproveita. Beleza, Bruno, boa, Pedro. Não pode derrubar não, velho. Não pode derrubar não.